Quarteto Arautos do Rei, um quarteto da Igreja Adventista Sétimo Dia, tem uma música que se chama Se Ele Não For o Primeiro. Se ele não for o primeiro, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, aí tudo muda, você se torna feliz, é outra vida. Por que eu estou mencionando sobre esta música? Porque o livro Lar Adventista que nós estamos lendo trata do assunto para esta quinta-feira. As reivindicações de Deus devem vir primeiro. Deus em primeiro lugar. Todo o resto, Ele acrescentará em nossa vida. Acompanhe a leitura. Foi-me então mostrada sua nora. Veja que Ellen White mais uma vez está falando com uma mulher aqui, mas ela vai dar alguns conselhos também aqui a um homem. E nesse primeiro momento ela está falando da nora de alguém. Ela é amada de Deus, mas mantém-se em servil cativeiro, tremendo, temendo, desalentada, duvidando e muito nervosa. Que situação em que se encontra a nora desta mulher. A autora do livro Lar Adventista não menciona nome nenhum para não expor absolutamente ninguém, como ela normalmente faz isso. E é triste ver uma situação dessas, né? Porque é o mesmo que dizer assim, olha, tua nora, que casou com teu filho, está vivendo uma vida sofrida por causa do teu filho. Olha que coisa ruim. Por isso que nós devemos orar pelos nossos filhos, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos sempre que possível, porque, caso contrário, eles serão utilizados pelo inimigo de Deus para fazer outras pessoas infelizes. Vamos continuar vendo a situação da nora desta mulher. Esta irmã não deve sentir que precisa render sua vontade a um jovem sem Deus. Que tristeza! O filho desta mulher era um jovem sem Deus. E com menos idade do que ela, e mais novo do que a própria nora, que é a esposa. Ela deve lembrar que seu casamento não destrói sua individualidade. Duas pessoas de sexo oposto se unem e se tornam uma só, porém, ainda assim, tem suas características, tem a sua individualidade, e isso não deve ser perdido. Mas lembrando, um complementa o outro, um auxilia o outro. Deus tem sobre ela e sobre cada um de nós, sobre todos nós, direitos mais altos que quaisquer direitos terrenos. O direito de Deus sobre nós deve vir em primeiro lugar. Ele tem a supremacia sobre nós. Ele é mais importante do que qualquer outro direito terreno que exista. Não importa as leis do seu país, Portugal, Angola, Brasil, os direitos de um cidadão, de uma pessoa, não são superiores aos direitos de Deus. Cristo comprou-a com seu sangue e comprou a todos nós. Ela não pertence a si mesma, nenhum de nós pertence a nós mesmos. Se você ler a Bíblia, e eu sugiro ler a Bíblia com a sua família, leia ali 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12 a 20. Você verá que fomos comprados por um alto preço, não pertencemos a nós mesmos. Continuando aqui a leitura. Ela deixa de pôr sua inteira confiança em Deus e aceita render suas convicções, sua consciência, a um homem opressor, tirânico, animado por Satanás sempre que sua satânica majestade possa atuar com eficácia por seu intermédio para intimidar este coração esquivo e tremente. Não esqueça, nós pertencemos a Deus.
Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Ele nos fez, como nos afastamos, nos vendemos para o seu arqui-inimigo, ele nos comprou e o preço não foi barato. Foi a vida de Jesus. Portanto, mais uma vez, leia 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12 a 20. Examine e estude este texto do que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Tantas vezes tem ela sido posta em agitação que o seu sistema nervoso está destroçado e ela não é mais que uma ruína. Que situação constrangedora e triste. Veja, aqui é uma mãe cujo filho não quer saber dos caminhos de Deus, zomba, despreza, está dominado pelo inimigo de Deus, e uma nora que deveria ser temente a Deus, sofrendo nas mãos deste homem que não teme a Deus. Causa para esta mulher tamanha dor e sofrimento que a vida dela não é mais que uma ruína. Alguns dias atrás, você viu, deve ter visto, nós filmamos na frente de uma casa que havia sido destruída. E é isso que um casamento desfeito faz. Mas aqui o casamento não está nem desfeito. É um homem mais novo do que a mulher, casado com uma mulher, mas destruindo a vida dela, transformando a vida dela numa ruína. E a autora do livro Lar Adventista faz a seguinte pergunta: é a vontade do Senhor que esta irmã esteja neste estado e Deus fique na falta de seu serviço? Vou repetir a frase. É a vontade do Senhor que esta irmã esteja neste estado e Deus fique na falta de seu serviço? Sabe qual é a resposta? Um taxativo não. De jeito nenhum. Seu casamento foi uma armadilha do diabo. Aí você pensa assim, então separe. Não foi Deus que uniu. Mas olha o que a autora menciona aqui a respeito disso. Contudo, ela deve agora fazer o melhor que lhe for possível, deve tratar o marido com ternura e fazê-lo tão feliz quanto puder, sem violar a sua consciência. Por que ela deve tratar o marido desse jeito? Ela explica aqui também na leitura. Pois se ele persistir em sua rebelião, ou seja, se ele não for ganho para Cristo, por meio da sua esposa fiel, leal, honesta, bondosa, mansa, se ele persistir em sua rebelião, este mundo é o único céu que terá. Percebeu o problema? Se o homem persistir em não querer conhecer a Cristo, conhecer a Deus, negar aquilo que Deus fez por ele, o que lhe sobra? Apenas este mundo. E este mundo, nós sabemos, está cada vez pior. O pecado tomou conta. Por isso que Jesus mencionou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, sinais sobre a destruição de Jerusalém e também sobre o seu retorno para nos buscar, para buscar aqueles que são seus filhos, aqueles que aceitaram a salvação que ele lhe ofereceu, que ele oferece a todos. Quem rejeita isso só terá este mundo e mais nada. A vida se limitará à vida deste mundo. Mas quem é fiel a Deus, quem aceita o sacrifício de Jesus, a vida não se limita a este mundo.
terá vida eterna, ainda que morra, viverá. O próprio Jesus disse isso. Mas veja, ficar sem o privilégio de reuniões, ou seja, sem participar de cultos de adoração a Deus na casa de Deus, na igreja, para satisfazer a um marido opressor, possuído do espírito do dragão, não está de acordo com a vontade de Deus. E aqui eu vou sugerir outra leitura da Bíblia, apenas um verso. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não permita que alguém interfira na sua adoração a Deus. Vá à igreja. Nós precisamos ir à igreja, adorar, congregar. E eu sugiro para você, não sei se você é adventista ou não é adventista, mas há um site, Encontre uma Igreja. O site se chama igrejas.adventistas.org. O-R-G. E ali você vai encontrar uma igreja adventista próxima à sua casa, com certeza. Claro, se você está aqui no Brasil. Mas é bem provável que, mesmo fora do Brasil, você pode encontrar uma igreja adventista próxima à sua casa. Encontre uma igreja adventista. Vá a uma igreja adventista. Nós temos cultos nos sábados pela manhã, domingos à noite, na maioria das igrejas, e também nas quartas-feiras à noite. Encontre uma igreja, vá a uma igreja, não deixe de congregar, vá à igreja. Agora a orientação a um homem aqui na parte final da leitura de hoje. Deus em primeiro lugar. E outro disse, casei e portanto não posso ir. Uma citação de Lucas, capítulo 14, verso 20. O pecado deste homem, diz Ellen White, não era o haver se casado, mas em haver desposado alguém que desviou a mente dos mais altos e mais importantes interesses da vida. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, fazer a vontade de Deus, aceitar a salvação. Jamais devia um homem permitir que a esposa ou o lar lhe afastassem os pensamentos de Cristo ou levassem-no a recusar aceitar o gracioso convite do Evangelho. Ouviu essa frase? Jamais deixe alguém impedir você de estar na presença de Cristo, de adorar a Deus na casa de Deus. É um grande privilégio para nós podermos ir à igreja e estarmos na presença de Deus. Cante com a sua família do Novo Inário Adventista o hino Encontros, número 248. Você verá como é bom estar na companhia de irmãos e de irmãs que também creem no Deus que nós cremos. Adore a Deus, congregue, que na sua vida os princípios da palavra de Deus, a vontade de Deus esteja em primeiro lugar. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pelos conselhos e orientações do livro Lar Adventista, que reforçam aquilo que a Tua palavra, que a Bíblia Sagrada, nos orienta, nos ensina. Tu pagaste um alto preço por nós, Senhor. Jesus Cristo se sacrificou para nós termos o privilégio de nos reconciliarmos contigo. Por isso, Senhor, te suplico que este sacrifício não tenha sido em vão para a minha família, para a família destas pessoas que estão acompanhando a leitura do livro Lar Adventista diariamente, que estão intercedendo junto comigo neste momento, acompanhando esta oração. Pai, fale ao coração das famílias.
das mulheres cujo marido seja opressor, dos homens cuja família, esposa ou quem quer que seja, procura impedi-lo de te adorar, de te servir. Ajuda estas pessoas. Que teu Espírito seja derramado sobre elas, também sobre o meu lar, sobre o lar dessas pessoas, para que cada vez mais possamos estar cientes, convencidos e convertidos da necessidade que temos de estar em tua casa, em tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem gostado da leitura do livro Lar Adventista? Compartilhe com outras pessoas e outras famílias, porque se é bom para você, também é bom para outras pessoas. Não esqueça, se inscreva no canal Força da Nação e sejamos a Força da Nação.